Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, bem-vindos. A nossa catequese de hoje vai ser sobre o tema que nos propusemos, né? A celebrante. Não vamos ler todo esse documento, porque ele já está no site do Vaticano, isso ajuda. Aliás, são dois documentos que são pertinentes. Este, que a própria Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice. Então esse é o primeiro. E tem um segundo, que o próprio, até então, Guido Marini assina. Nesse, ele dá uma explanada sobre o que é o ar celebrante, explica um pouco mais sobre isto, e lá ele já aprofunda alguns aspectos. Então, essa é uma introdução breve, mas depois a gente vai caminhar em duas coisas. Uma olhada para a organização do espaço litúrgico e depois o segundo passo para a gente, as nossas atitudes durante a missa. Mas, enfim, esse é só, vamos ver se conseguimos fazer esse caminho hoje, né? Então, o ar celebrante, por que esse nome? O Papa Bento XVI já nos indica aqui quais foram os problemas que aconteceram. O concílio ordenou uma reforma geral na Sagrada Liturgia. Essa foi efetuada após o encerramento do concílio por uma comissão chamada abreviadamente de Concilium. Então, começou toda uma reforma, né? Então, quando a gente olha para a missa antes do Vaticano II, é uma outra estrutura litúrgica. Tanto é que é muito exigente rezar a chamada missa tridentina de São Pio V. Então, o que acontece nesse momento? Há uma grande reviravolta na liturgia da igreja. A começar, por exemplo, uma coisa muito simples, né? O missal que a gente usa sobre o altar, ele era também o lecionário. Então, literalmente, era o único livro que nós tínhamos na missa, a missa. Então, no missal estavam também colocadas as leituras, né? Então, na missa antiga, o padre fazia deste lado a epístola e quando era o momento do evangelho, ele vinha para cá. Então, ele proclamava o evangelho deste lado, do lado exatamente onde está o ambão, do lado esquerdo, né? Que a gente já vai entendendo por que isso também, né? Porque a visão do altar é quem está à direita, que é o lado do evangelho, né? Quando a gente vai em algumas igrejas, é muito comum, igrejas barrocas, terem o púlpito exatamente à esquerda de quem entra, né? Porque é o lado do evangelho. Então, a pregação do padre, enfim, é feito sempre deste lado, né? Então, aqui já se entende a estrutura da missa que acabou mantendo o ambão deste lado, né? Consequentemente, aqui houve uma pequena confusão, né? Porque antes a credência tinha que ficar desse lado. As regras de etiqueta que usamos em outros lugares, né? Se serve de lado direito e se tira do lado esquerdo, né? Se a gente vai servir alguém, coloca do lado direito. E na hora de tirar, a gente tira do lado esquerdo, né? Então, como o padre rezava versus Deum, a credência tinha que estar desse lado e esse lado era do Evangelho. Com isto, com essa virada, o Evangelho continuou à direita e não se fez a imigração para lá e a credência teve que ir para a direita. A questão é muito prática, né? Porque quando a gente está rezando a missa, aqui está o atril. O atril é o que a gente chama de estante de altar ou promissal. O atril está aqui. Se a credência está ali, o que acontece? Se os vêm com os objetos litúrgicos, congestiona aqui, porque aqui está o atril, né? Então aqui está colocado o livro da liturgia, então fica meio... Então esse é o lado adequado, né?
Então você chega com tudo, com cálice, água e vinho, chega desse lado, né? Então as coisas se equilibram melhor. Enfim, então quando houve essa mudança do Vaticano, os livros se duplicaram. Então nós tínhamos só o livro missal, tanto é que se a gente pegar o missal antigo, a gente vai encontrar lá no missal antigo a parte das leituras para cada domingo, né? E com o desdobramento, o que aconteceu? Apareceu o lecionário. Aliás, os lecionários atualmente são 2 lecionários, né? Um para o domingo, outro para a semana. E essa foi uma coisa boa do Concílio Vaticano II. A missa de São Pio V, quando a gente rezava ela no domingo, a gente tinha que replicar ela todos os dias da semana. Então é como se a gente ficasse rezando o Evangelho do domingo passado, da tentação de Cristo até sábado, vamos dizer assim. Então isso enriqueceu. Então com esse enriquecimento da parte da palavra de Deus, então os livros tiveram que ser desmembrados. Não caberia num missal, né? Cada lecionário são dessa grossura, imagina somar com o volume do missal, resultado. Seria um livro desse tamanho, né? Então, enfim. Então aqui já está uma questão, né? Essa comissão, entrou na preguiça. Então essa comissão do concílio, ela foi responsável por essa atualização de toda a liturgia. Então, as leis litúrgicas foram estabelecidas por Paulo VI, né? São muito abertas em relação ao passado, enfim. Então isso ajudou bastante. Sem dúvida alguma, algumas coisas aproximaram a liturgia, a celebração litúrgica de todos nós. Apesar de que algumas coisas ficaram deixadas de lado, né? A primeira edição no missal, em alguns lugares a gente encontra o texto em português e uma coluna do texto em latim. Porque se dizia assim, olha, é importante que os fiéis não se distanciem do latim. Qual que é a razão? Por aqui já apareceram alguns jovens da Holanda, não é verdade? E aí virava o problema, ou se celebra só em holandês ou se celebra em português. Uma parte fica sem entender nada. Ou vamos com uma língua comum, inglês, aí que vem a questão. A língua comum da igreja é o latim. Então, na verdade, por que essa importância a igreja quis manter isso? Olha, é importante porque deste modo, em qualquer lugar que a gente estiver, nos entendemos. Então, por isso, olha, aprenda as orações latim, aprenda a Santa Missa, né? Porque aí, pelo menos, quando eu for para a missa, eu estou entendendo o que está acontecendo. Esta instrução se mantém, ou seja, ensina aos fiéis a rezar em latim. Exatamente porque pode ser que alguns de vocês vão fazer um passeio. Aí um povo vai do outro lado ali do oceano, né? Dá para ir a nada, daqui até Portugal, né, ou África. Chegar lá, pronto, que língua vamos falar? Vamos rezar em latim. Enfim, e se vocês notarem, o Papa faz isso, né? O Papa Francisco, o Papa Bento, João Paulo II, eles usavam o latim como língua para exatamente criar unidade, para que as pessoas pudessem se compreender. Enfim, então esse documento, essa reforma foi colocando, vamos dizer assim, um caminho novo. Se antes da reforma havia fixação, esclerose de formas e naturalidade, que fazia de liturgia de então uma liturgia de ferro, hoje há naturalidade e espontaneidade, sem dúvidas, sinceras, mas frequentemente confusas, mal entendidas, que fazem, ou ao menos ocorre o risco de fazer da liturgia uma liturgia de borracha, incerta, olha que isso é lá do Vaticano, hein? Incerta e escorregadia que às vezes se expressa como a ostentosa liberação de toda a normativa escrita. Esta espontaneidade mal entendida, que se identifica de fato com a improvisação, a falta de seriedade, a superficialidade, o permissivismo é um novo critério que fascina inumeráveis agentes pastorais, sacerdotes e leigos. Aqui está o problema. Ou seja, chegou-se um momento que a missa ficou tão próxima, entre aspas, que foi vulgarizada. E aí, então, de fato, é muito complicado. Às vezes a gente tem que chegar em algum lugar, mesmo padre. Como é que se reza aqui? Estranho, né? Eu não precisaria fazer essa pergunta. Olha, a missa deveria ter uma unidade
tranquila. Não, padre, aqui a gente tem umas coisas diferentes, no sentido assim, tem uma entrada disso, uma coisa disso, aqui. Essa coisa temos que ter cuidado, porque exatamente é o que ele está dizendo aqui, né? Tem muitos escorregadelas na liturgia que acabam por comprometê-la. Por não falar também daquele sacerdote que às vezes em alguns lugares arrogam o seu direito de utilizar pregações eucarísticas selvagens, ou de compor aqui ou ali seu texto ou parte deles. Graças a Deus, já estamos fora disso, né? Mas no finalzinho da década de 80, início de 90, eu peguei isso, né? O padre, deixa eu fazer uma oração eucarística aqui. E ele inventava a oração eucarística. E aí pronto, né? E começava a oração eucarística da cabeça dele. Então, graças a Deus, esse tipo de abuso está mais, espero que esteja superado, né? Então, Papa João Paulo II escreveu: Eclésia de Eucaristia manifestou seu desgosto pelos abusos litúrgicos que acontecem frequentemente, particularmente na celebração da Santa Missa, já que a Eucaristia é um dom demasiadamente grande para suportar ambiguidades e diminuições. Interessante. Quando a gente fala de lei na igreja, existe jurisprudência, inclusive na liturgia, entende? O que é uma jurisprudência? É quando alguém decide alguma coisa e isso passa a ser válido, né? Por exemplo, aqui na Eclésia de Eucaristia, João Paulo II afirmou alguma coisa que criou de jurisprudência. Nos documentos anteriores, não se dizia, por exemplo, claramente quando é que os fiéis poderiam ficar ajoelhados. Eclésia de Eucaristia. O Papa João Paulo II diz que se pode manter ajoelhado nas intercessões da oração eucarística. Então, terminou a consagração, eis o mistério da fé. Depois ali tem uma segunda epiclésia, a descida do Espírito Santo, e começam as intercessões. O segundo ofertório, a segunda descida do Espírito, e começam as intercessões da missa, pelo Papa, pelos falecidos e pelos fiéis presentes. Como são orações de intercessão, de pedido, aí João Paulo II diz: é possível e seria louvável que os fiéis a fizessem de joelhos. Mas está aqui, está vendo? Na Eclésia de Eucaristia. Criou uma jurisprudência, porque não havia uma afirmação clara, o missal não diz isso, diz que os fiéis se ajoelham, mas não diz quando levanta. Então aí o Papa João Paulo II, deixa eu explicar, pode ficar de joelhos até o final do por Cristo, com Cristo em Cristo. Ele acabou solucionando essa questão que tinha ficado mal definida. Temos a lamentar, infelizmente, que, sobretudo, a partir dos anos da reforma pós-conciliar, por um ambíguo sentido de criatividade e adaptação, não faltaram abusos que foram motivo de sofrimento para muitos. Uma certa reação contra o formalismo levou alguns, especialmente em determinadas regiões, a considerarem não obrigatórias as formas escolhidas pela grande tradição da igreja. Eu vim de um lugar que a coisa ficou muito feia por lá. Uma delas, eu sou atleticano, torço para o Clube Atlético Mineiro. E aí um padre resolveu fazer uma missa pelo Atlético. O que ele fez? Colocou o altar debaixo de um gol, colocou lá uma bola, tudo mais, vestiu de preto e branco, que é a cor do Atlético Mineiro, e foi rezar a missa do Galo, vamos dizer assim, é o símbolo do Atlético Mineiro. E com direito à música do clube. Então imagina aonde nós chegamos, né? Então é isso que a gente chama de adaptação selvagem, né? Quer dizer, umas coisas muito, muito complicadas, né? Uma outra coisa, a Eclésia de Eucaristia não permite que os fiéis se sirvam. Eu não posso, eu mesmo, sendo fiel, eu não posso ir lá pegar a hóstia e comungar. Eu tenho que receber. Então isso também era outro abuso, né? Que o pessoal colocava o cálice e as hóstias sobre o altar e mandava os fiéis: pode passar e comungar. Isso é uma illiceidade, né? Então não pode fazer isso, né? Então é proibido na Eclésia de Eucaristia. Por muito, sinto o dever de fazer um veemente apelo para que as normas litúrgicas sejam observadas com grande fidelidade na celebração eucarística. Constitui uma expressão concreta de autêntica eclesialidade da Igreja. Então, esse é o sentido mais profundo. A liturgia nunca é propriedade privada de alguém, nem do celebrante, nem da comunidade onde são celebrados tantos mistérios.
Infelizmente, em alguns lugares o pessoal diz, nós temos um jeito de celebrar. Não tem. Não tem que ter jeito de celebrar. O jeito de celebrar é da igreja. Então a gente celebra com a igreja, pela igreja e do jeito que a igreja reza. Então, quando a gente resolve fazer do meu jeito, aqui se constitui uma desobediência imatura. Eu vou fazer do meu jeito, eu gosto assim, eu vou fazer assim. Então aí começam as nossas grandes dificuldades. Os causos e efeitos, o fenômeno da desobediência litúrgica estendeu-se de tal forma, por muitos e certos casos, também por gravidade, que se formou em muitos uma mentalidade pela qual na liturgia, salvando as palavras da consagração eucarística, se poderiam dar todas as modificações consideradas pastoralmente oportunas. Eu poderia, sei lá, alguns lugares, né, alguns padres celebram 7 missas, né? E aí o padre dizia assim, olha, eu estou saindo da comunidade aqui 4 horas, você já pode começar aí, que quando eu chegar eu pago. Literalmente isso, né? Então eu chegava pelo caminho, uma experiência perigosa, né, que se repetiu em alguns lugares. Hoje é um dia de encontro, então a gente vai começar o encontro com em nome do Pai, faz o ato penitencial, lá depois do almoço a gente faz a liturgia da palavra, e quando tiver no fim da tarde a gente faz a consagração e comunga. Isso é totalmente proibido, né? A missa é uma unidade, não posso, eu fiz o rito inicial, agora vou ali, tomo um café, depois vamos ver a palavra de Deus, almoçamos uma sonequinha, a gente dá uma acordada, agora vamos lá rezar o restante da missa. Então é proibido isto liturgicamente, né? Está gravando ali, né? Então eu tenho que fazer minha culpa, né? Porque quando eu era padre jovem eu incorri nesse erro por influência, né? Eu disse, vamos fazer isso, tudo bem, mais velho que eu topei, né? Mas aí, topeira, né? Porque no fundo não era para fazer isso, né? Então pronto. Aqui vem outros documentos, além da Redempção de Sacramento, que é de 2004, Eclésia de Eucaristia, são documentos que vão nos ajudando a trabalhar estas questões, né? Eu vou lembrando de algumas coisas, por exemplo, eu expliquei outra na apresentação que o padre não pode comungar depois dos fiéis. Então, se eu estiver rezando a missa e resolver dar a comunhão primeiro aos fiéis, isso é uma ilicitude, está errado. Se acontecer algum acidente, que por exemplo, eu vou dar a comunhão aos fiéis, aí o diácono interpreta que eu já comunguei, vai lá e toma o vinho. A missa é inválida. Tem valor de oração, mas não tem valor de missa. Então, como se eu tivesse feito a oração. Por isso que parece uma coisa, um detalhe bobo aqui, que eu comungo na frente de vocês muito claramente, para vocês verem que aquilo que Jesus diz na cruz, consumatum est, ou seja, agora consumou-se. Então, esse sentido do tomar o pão, tomar o vinho, consumir, é o que disse Jesus na cruz, consumato est, agora está consumido. Então Cristo, diante de todos, ele se oferece ao Pai e diz, agora está tudo consumado. Então por isso que na liturgia nada é bobo, tudo tem um sentido profundo. Então o fato do sacerdote comungar diante dos fiéis, e é interessante os fiéis contemplarem a comunhão do sacerdote. Então, por isso que a gente dá até uma atrasada no início do canto da comunhão, né? Que às vezes o pessoal fica pensando assim, mas que silêncio é esse, né? Canta logo, né? Não, é para esperar, exatamente para ver, olha, consumatum est. Entende? Então, esses cuidados, tanto para garantir a liceidade, que tudo foi feito corretamente, como a validade da missa, né? Poucas coisas invalidam uma missa, né? Isso é um jeito de invalidar, e a troca do vinho por um vinho não adequado, né? Então, se alguém resolver celebrar com suco de uva, a missa é inválida, não é missa, é só mesmo um momento celebrativo, né? Então não pode acontecer isso. Tá bom, então aqui segue, né, a celebrante.
Eis aqui os motivos quais o magistério, nas últimas quatro décadas, recordou várias vezes ao sacerdócio a importância do a celebrandi, o qual, se não consiste apenas na perfeita execução dos ritos de acordo com os livros, mas também e sobretudo no espírito de fé e de oração com os que estes celebram. Não se pode, no entanto, realizar se afasta das normas fixadas para a celebração. É interessante isso, né? Os meus meninos aqui, acólitos, estão instruídos em nunca tirar o missal do alcance do padre. Por quê? Eu preciso rezar de acordo com as normas litúrgicas e de acordo com os livros. Às vezes, é interessante isso, né? Eu sei de qual a missa, mas qual que é o problema? Que quando a gente não lê, corremos o risco de pensar uma coisa ao mesmo tempo, né? Lembra o dia que eu estava rezando a missa aqui, eu fiz uma confusão com o diácono Brito, né? Ele parou na frente de mim e a bênção é: o Senhor esteja em teu coração para que arrependido... Aí eu entrei com essa. O Senhor esteja em teu coração para que arrependido confesse teus pecados, né? Não era para dizer isso para o Brito na hora, né? Aí eu tentei corrigir, foi pior, porque aí me veio a fórmula da bênção do incenso, né? Que seja queimado por favor daquele que o criou. Eu falei, oh, meu Deus, aí eu voltei atrás, né? Que o Senhor esteja em teus lábios e coração para que proclame dignamente o santo mistério. Está vendo o que a gente é capaz? Foi uma distração, né? Primeiro eu queria que ele confessasse, depois eu queimei ele como incenso, né? E por fim, você agora proclama o Evangelho. Então, por isso, que a gente tem que manter os livros na frente. Caso contrário, a gente consegue pensar. Imagina, na hora da consagração, tomar e comer, Senhor, será que eu pedi a Samara para aquele boleto lá, né? E olhando para Jesus, aquele boleto que a gente tem que pagar amanhã, assim, tá bom, né? Aí pronto, né? Essas coisas acontecem, né? Então, há um risco, e é importante ter o livro, né? Outro dia eu perguntei, né? Alexandre, eu já dei a bênção da missa, né? Porque me deu um branco, né? Eu olhei assim, eu acho que, será que eu dei a bênção da missa? Aí, graças a Deus, tinha dado, né? Então, gente, vamos com Deus e a ele, né? Pronto. Mas, enfim, os livros. O primeiro modo de favorecer a participação do povo de Deus no rito é a condigna celebração do mesmo. Interessante. Papa Bento insiste muito que a frutuosa participação do povo de Deus não se trata de fazer coisas na missa. Entende? Essa era uma mentalidade de 90, no início da década de 2000, em que era isso, né? Como as pessoas participar? Ah, já sei. Essa entra com isso, essa entra com aquilo, faz procissão de ofertório, o outro... Era uma confusão, né? E me lembro quando o padre jovem, havia uma tensão em torno da missa, porque tinha uma teatralidade que se tinha que fazer, entrar com não sei o que lá, dançando, e era uma confusão, porque aí, o que acontecia? As pessoas, por causa dessa complicação do rito, não participavam, ficava lá fora, vem cá, não sei o que lá, corre para lá, corre para cá, está quase na hora, vai chegar a hora, agora entra, e entrava, não sei o que lá, que maravilha, não sei o que, né? E aí, no final, a avaliação, né? E aí, foi bonito, não foi? Não sei o quê. Enfim, tinha essas coisas que deslocavam de Deus para a pessoa, né? Então, esses são os problemas. Então, essa participação não é em fazer coisas. Aliás, essa é a lógica do amor, né? O amor não está na ação, mas no coração. Então, se eu começar a confundir amor com ação, normalmente eu vou entrar no buraco. E aí eu vou entrar no esquema de cobrança. Você fez ou não fez? Você fez ou não fez? E aí a gente nunca vai sair dessa dinâmica complexa. Segue. A arte da celebração é a melhor condição para a participação ativa, actuosa participatio. Aquela resulta da fiel obediência às leis, às normas litúrgicas na sua integridade. Pois é precisamente este modo de celebrar que há 2000 anos garante a vida de todos os crentes, chamados a viver a celebração enquanto povo de Deus, sacerdócio real e nação santa. Então essa é a preocupação do que a gente chama de a celebrante. Eu tive a graça porque quando se começou todas essas discussões, está vendo, ano sacerdotal, 2010, aí fizeram a primeira grande curso, né?
da Ars Celebrandi, foi na Pontifícia Universidade de Santa Cruz. Eu fui aluno, né, sem querer. Sem querer assim, eu vi lá a Ars Celebrandi e de fato foi bom, porque o Guido Marini, etc., introduziram isso, né? As novas normas simplificam muito as fórmulas, os gestos, os atos litúrgicos. Mas nesse campo não se deve ir além do estabelecido. De fato, procedendo assim, se despojaria dos sinais sagrados e de sua beleza. Eu esqueci o nome do filósofo, diz o seguinte, que a beleza está na sobriedade. Essa é uma frase capilar para a filosofia, né? A beleza está na sobriedade. Tudo que é excesso, extrapola, aí se torna caricato. Então a beleza está na sobriedade, né? Isso serve como forma de vida, mas também até mesmo para a organização das coisas na liturgia. Quanto mais simples, mais direto, mais é belo, mais é belo. Então essa norma da beleza, né? Vamos lá. Para que se realize verdadeiramente na comunidade cristã o mistério da salvação e seja compreendido também sob o véu das realidades visíveis através de uma catequese apropriada. A reforma litúrgica, de fato, não é sinônimo de desacralização, nem quer ser motivo para esse fenômeno que chama a secularização do mundo. É necessário, por isso, conservar nos ritos dignidade, seriedade e sacralidade. O recado é para nós padres, né? Eu tenho que ter cuidado para exatamente, porque na vontade de fazer uma coisa dinâmica, aí eu começo a querer aparecer. E ao tentar aparecer, eu posso entrar no que ele está dizendo aqui, ó, a falta de seriedade ou mesmo da sacralidade, né? Então, eu não posso tratar o rito como se fosse um espaço meu, mas é de Deus e, portanto, devo compreender assim. Entre as graças que esperamos para o ano sacerdotal está exatamente essa renovação litúrgica no seio da Igreja, para que a Sagrada Liturgia seja compreendida e vivida pelo que é na realidade. O culto público integral do corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Culto da adoração que glorifica a Deus e santifica os homens. Então isso dá para nós um conceito do que é a liturgia. Então, para entender, de fato, nós estamos no que é central na igreja, a liturgia da igreja, a Santa Missa, né? E isso se estende também aos outros ritos. Então, ainda, isso que a gente chama de, que se buscou aqui, que é a graça, né, do ano sacerdotal, infelizmente chegou no batismo, no matrimônio, o negócio não chegou. Entanto é que são lugares trágicos, né? Celebração do matrimônio é trágico. E celebração de batizado, às vezes, é muito trágico. Exatamente por quê? Falta seriedade, sacralidade. Então, enfim, eu normalmente gasto 30 minutos no batismo. 4, 5 crianças, 30 minutos. Eu noto que as pessoas gastam mais 30, 40 só de fotos, né? Então a gente percebe que tem uma incompreensão nisso, né? A pessoa não está entendendo, né? Casamento. Primeiro que o pessoal faz a gente esperar. Aliás, aqui é uma cultura, né? Em 23 anos de padre, os lugares que eu mais esperei e atrasar 1 hora nas minhas costas foi aqui. Nunca tinha visto isso na minha vida, né? Uma vez. E aí, quando a noiva chegou lá, eu era pároco, reitor de um santuário, ela chegou 1 hora depois, eu peguei o microfone, você vai me virar, explicar e pedir desculpas aos que estão te aguardando há mais de 1 hora aqui. Me lembro só desta vez, aqui não. Aqui já tomei muita bola nas costas, né? Enfim, a gente precisa fazer chegar a isso, né? Ou seja, chegar a fazer acontecer que a sacralidade não é só da missa. Eu já disse isso a vocês, olha, por que eu vou no batizado? Para rezar. Porque, está tendo casamento ali, opa, vou lá rezar, porque quando a gente vê o matrimônio acontecendo, a gente compreende como o céu se une à terra, como que Cristo une a sua igreja, então vou lá, hein? Pode nós pensar isso, né? Mas se eu ir no casamento, eu vou direto para a festa, demora demais, né? E alguns demoram mais do que casamento de crente, né? Casamento de crente dura hora.
Você fica lá sem saber porque não tem rito, né? Às vezes falta o rito, né? Como falta o rito, aí, e agora inventaram um tal de votos, né? Não pode. Na Igreja Católica não existe votos, né? Isso não é da Igreja, não é da tradição católica. Mas de tanto assistir filme, Netflix, né? Eu preparei meu voto, escrevi, então eu tenho que ler meu voto. Aqui não tem isso no rito, de jeito nenhum. Então isso não é proposto no rito, é proibido, né? Então, enfim, só para a gente entender que a coisa é mais complicada, né? Não é só culpa dos sacerdotes, mas também volta para a gente porque eu não estou catequizando, né? Mas enfim, por mais que a gente catequize, não funciona, né? Então, pronto. E aí eu queria entrar um pouquinho um pouco sobre a descrição do espaço litúrgico, né? Que aí isso nos ajuda também a entendermos um pouco Pronto, está aqui. Pronto. Vamos pegar esse tema. Onde é celebrada a Santa Missa? Isso é muito importante. A Igreja trata a missa como ato público. Então, a missa tem que ser lugar público e pertence à Igreja. Então, a gente tem que ter muito cuidado onde eu celebro, né? Quando éramos seminaristas, eu comecei uma comunidade pela paróquia Nossa Senhora da Paz, numa favela. Tá bom, ia para lá e o que acontecia? Então, vamos celebrar, vamos. Eu ia lá sábado, ia celebrar com o povo, era a celebração da palavra, mas notava o seguinte, que quando era na casa da Dona Maria, ia uma determinada pessoa. Quando eu ia lá na casa da outra Dona Maria, eram outras pessoas. Aí um dia eu perguntei, o que está acontecendo? Padre, favela, sabe, né? A gente, demais, e tem hora que a gente briga. E aí eu não vou na casa da Dona Maria de jeito nenhum, só sabe, eu vou entrar lá. Aí pronto, qual que era o resultado? Por causa dessas questões, a comunidade não se reunia. Aí tá bom, um dia, olha, mataram um rapaz ali e a família quer vender a casa, né? Então vamos lá comprar essa casinha, né? E o pároco estava viajando, ia fazer o quê, né? Aí eu falei assim, o que a gente faz? Aí o seu Geraldo lá falou assim, padre, eu avalizo esse seminarista, eu avalizo esse negócio, se der errado, o padre não gostar, eu fico e vendo de novo. Tá bom. Aí nós fomos andando, não tinha celular naquele tempo, uma confusão, né? Tinha, mas as pessoas usavam ainda muito telefone público, né? Aí chegamos num lugar lá, complicado, aí estamos caminhando, vocês conhecem fulano de tal? Somos nós. E aí foi interessante que a pessoa disse assim, nós estamos procurando você. Vocês são da igreja? Eu olhei para o Geraldo, ele, somos da igreja, por quê? Não, vocês tinham feito uma oferta de comprar o terreno, não sei o quê. Não éramos nós, né? Depois descobrimos que era o pessoal da Universal, né? Aí nós falamos, não, vamos nós, vamos lá. Tá bom. Aí chegamos lá e ele queria 8.000, né? Aí o Geraldo, por isso padre, não coloca padre para negociar, que a gente é ruim de negócio, né? Ele falou assim, são 8.000 reais. Aí ele virou assim, rapaz, vocês são 6 filhos. Se eu dividir 8 por 6, vai dar errado. Então divide 6 por 6, não fica bom? Moça, é verdade, um bom negócio. Coitado do homem, dividiu 8 por 6 por 6, né? Ou seja, ainda fez um descontão no negócio. Ele na hora, você toma aqui, vai lá com cheque, né? Segunda-feira tira o dinheiro, né? Agora imagina a minha cara, terça-feira. Padre, preciso falar um negócio com o senhor. O que foi? Comprei um terreno para a paróquia. Eu vou ser mandado embora do seminário, né? Mas aí eu falei assim, olha, mas é porque o cardeal, lembra, quando ele esteve aqui, ele falou que era importante ter comunidade. Fiz a introdução assim meio pesada, né? Bom, resultado, compramos, e outro detalhe, como mataram o rapaz lá, né? Aí quando chegou lá, então, só pode entrar. Eu falei assim, vamos entrar junto. Sei lá, deve ter alguma alma aí, né? Eu falei, meu Deus, lá fui eu, né? Aí na hora que eu entrei por dentro da casa, tudo escuro, quando eu cheguei na porta, foi bem aí que mataram ele, viu? Oh, meu Deus do céu. Aí eu abri a porta tudo, graças a Deus, hoje é uma capelinha,
E hoje as pessoas se reúnem, porque o espaço celebrativo tem que pertencer à comunidade. Infelizmente, se há divisões aqui dentro, imagina se a gente, na casa do outro, tem gente que não vai. De fato, não vai. Enfim, onde é celebrada a Santa Missa? E aí, então, começamos, né? A Santa Missa pode ser celebrada em todos os lugares, desde que haja um sacerdote que tenha à disposição pão ázimo, sem fermento e vinho de uva. Todavia, a comunidade eclesial continua a construir hoje edifícios sagrados onde se celebra de preferência a Eucaristia. Então, pronto. Pode-se rezar em qualquer lugar? Pode. As normas, isso mudou bastante, né? Por exemplo, um padre não poderia rezar em altar móvel. Quem tinha direito a isso eram os franciscanos, eram os carmelitas, jesuíta, podia rezar em altar móvel. Mas eu, diocesano, só em altar fixo. Então, o altar tinha que ser fixo, de madeira, o que fosse, mas tinha que ser fixo. Então, isso impedia que eu saísse, vamos rezar missa de rua. Era impensável isso, né? Então, em missão era possível. Então, os redentoristas, carmelitas podiam fazer isso. Com a reforma, caiu essa ideia do altar, né? Posso rezar a missa em qualquer lugar, desde que esteja garantidos isso. O sacerdote, o pão e o vinho. Está resolvido, né? Então, aí a missa pode acontecer. Temos que ter bom senso, né? Essa mesa, o que você trabalha nela? Eu sou açougueiro, só corto carne aqui em cima dela. Pode rezar a missa aqui? Tem outra mesa por aí, não? Então pronto. Então, isso aqui é a missa lá do seu jogo, que é do jogo de bicho, né? A gente pode colocar aqui para rezar a missa? Vamos devagar com isso, né? Entende? Assim, a gente tem que ter alguns cuidados mesmo. E aí, onde se celebra? Deixa eu pegar esse desenho aqui, que ele vai nos ajudar mais. Cadê ele? Pronto. Esse desenhozão aqui nos ajuda a compreendermos um pouco o espaço litúrgico, né? Muitos de vocês já conhecem, então não tem muito problema. Ali em cima está campanário, que é exatamente onde se coloca o sino, né? Então toda a igreja deveria ter um sino. É bonito, eu vou trazer da próxima vez, tem uma inscrição que a gente coloca nas escadas que dão acesso ao sino, né? Convoca os fiéis, o clero se reúne, é muito bonita a frase em latim, né? Os anjos se aproximam, então vai dizendo qual que é a função do sino, né? Então pronto, o sino tem uma função litúrgica pública. A campainha ou a sineta da missa, no missal diz assim, uma pessoa idoneamente escolhida toca o sino. Então, quer dizer, não é qualquer pessoa que toca o sino, entende? Você tem que garantir que é a pessoa idônea, né? Normalmente, criança não apronta muito ainda, né? Então, eles são idôneos, né? Pode ser que eles aprontam em casa, mas, pessoal, esse menino está meio levado, essa menina está meio levada, então... Mas, vamos dizer, tem uma idoneidade, né? À medida que a gente fica mais velho, isso se complica. Campanário. Depois, deixa eu ampliar, mas acho que não aparece muito não. Pronto, porta de entrada, que é outro elemento, né? As portas de entrada de uma igreja, elas têm que ser revestidas de uma certa dignidade. Não é qualquer porta, né? Outro dia a gente brincava porque fizeram uma igreja que a porta de entrada era uma porta de vidro de coeixo. Não é muito digno, né? Então, quer dizer, coloque-se uma porta de madeira, ou se for de vitral, tem que ter uma certa beleza, né? Então não é qualquer porta. Então a gente tem que pensar assim, olha, a porta principal, ela tem que demonstrar uma dignidade do espaço, né? Nas nossas casas, se a gente tivesse dinheiro, né? A gente não colocaria uma porta de entrada bonita? Vou colocar uma porta bonita aqui na porta, assim, que aí, poxa vida, né? Isso cria um acolhimento, né? Então pronto. Depois, aqui vão outros detalhes, né? O quadro de aviso, pia de água benta. A pia de água benta fica normalmente no fundo da igreja, exatamente porque quando a gente vai rezar a missa ou vem para a igreja, é o lugar que a gente mais tentado, sem dúvida. Então, a água benta serve para eu me persignar.
Então a gente coloca a água benta na porta da igreja. Nós vamos voltar, eu ainda não achei lugar próprio. Padre, mas o Covid e o mosquito da dengue, né? Que muita gente tirou a água benta da porta da igreja dizendo que tinha mosquito da dengue, né? Se o padre chegar ao ponto de deixar o mosquito da dengue ser cultivado na água benta de sua paróquia, pelo amor de Deus. E o segredo é colocar sal, né? Aqui nós cobrimos, mas está com sal. Nós cobrimos porque ainda cai muito material do telhado. O sal evita qualquer coisa, né? Então a gente mistura sal na água, sal bento na água, está resolvido, né? Sal. Então, pia de água benta. Coloca-se na porta ou na saída da sacristia. Porque o último ato de quem vai rezar a missa e quem está com ele, o padre, é tocar na água benta e fazer o sinal antes de entrar no altar. Quer fechar? Então, pronto. Pia de água benta. Pia batismal. A pia batismal, então eu vou mostrar aqui, que é o número 5. Ela está localizada bem na porta da igreja. Esse lugar, que normalmente se pode colocar lá na entrada da igreja, por quê? Antigamente havia alguém aqui, não sei, mas se tiver na cabeça alguma igreja de Recife, vai perceber uma coisa. Umas igrejas barrocas, a primeira parte das paredes são brancas e depois começa a ornamentação. Já perceberam isso? Se não, vocês fiquem atentos. Grande parte das igrejas barrocas que tem um conjunto mais de ouro, então você tem uma primeira parte que é branco. Dali para frente começa o ouro. Normalmente, guia turístico diz assim, não, eles começaram a vir do altar para cá e faltou dinheiro, então deixaram branco. Não é isso não, pelo amor de Deus. Por que é branco? Porque ali está a pia batismal. É o limite da pia batismal. Então, ninguém que não fosse batizado não podia entrar além daquele lugar. Então, antes de entrar na igreja, tinha que ser batizado. Isso continuou no RICA, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. O que o ritual fala? Que uma pessoa não batizada, depois dos ritos da palavra de Deus, ela tem que ser dispensada. Eu fiz aqui uma vez, o pessoal falou assim, meu Deus, o padre mandou embora, que coisa horrível, né? Mas é para lembrar que, de fato, é muito sério. Do ofertório em diante, só participam os batizados, né? Então, pronto. Por isso que a pia batismal é bem na entrada. Então, é um lugar, ainda entre aspas, pobre, onde a pessoa é batizada, e aí começa toda a parte de ouro, né? Porque aí já representa o lugar dos fiéis, dos santos, etc. Então, entra todo no drama, né? Vamos assim dizer. Então, a pia batismal situada na entrada da igreja, exatamente para dizer, e não é batizado, tem que vir para cá, tá bem? E antigamente, minha mãe não foi no meu batizado. Ela estava como chama? Resguardo e pronto. Então, ela não foi no batizado nenhum dos filhos, porque todos nós fomos batizados com 15 dias ou menos, né? Então, daquele tempo o resguardo era muito firme, né? E há muitos lugares que a gente pega assim, o dia do nascimento coincide com o dia do batismo. Exatamente porque nascia, já levava para o padre, isso aqui, tibum, dentro d'água, né? Aí dava banho no menino, já saía dali batizado, filho de Deus e resolvido, né? Então, é a introdução atual que ficou muito ruim. Porque aí o que acontece? A gente está empurrando o batismo para dentro do evento social, não de fé. Então se batizava imediatamente, né? A criança não passava por outro lugar a não ser na igreja. Então já chegava lá e pronto, né? E como se resolveu o problema dos padrinhos, né? Uma das minhas irmãs, na última hora meu pai chamou um amigo dele que era taxista, até sem padrinho aqui, você ajuda a gente? Aí foi lá, virou padrinho da minha irmã. Então tinha essas coisas, né? E essas coisas, né? Outro dia alguém, se padre, só conseguir encontrar uma pessoa, acho que eu não vou batizar. Você gosta de qual Nossa Senhora? Aparecida. Madrinha, Nossa Senhora Aparecida. Não é verdade? Então a madrinha vai ser Nossa Senhora Aparecida. Então tem um rapaz lá que vai ser o padrinho e a madrinha Nossa Senhora Aparecida. Não se precisa de
de padrinhos para batizar na igreja, tá bem? Que tem gente que fica, tem que esperar. Não precisa. O batizado pode se realizar sem padrinhos, tá bem? Isso, aliás, teve um bispo na Itália que perdeu a paciência com isso e disse: na minha diocese se batiza sem padrinhos, porque estava virando confusão, né? Muito bem. Pia batismal na entrada da igreja, porque é ali que se torna cristão para depois participar das coisas da igreja. Depois, vamos lá em cima só para a gente ver. 6. Nave. Então tudo isso daqui onde vocês estão chama-se nave. Nave da igreja. Que se distingue do presbitério. Então basicamente a igreja é dividida nesses dois espaços, né? Nave e presbitério. Das igrejas antigas se contava os degraus de lá com os degraus daqui para chegar a 7, né? Então por isso que em algumas igrejas a gente conta, deu 6, deu 5. É porque normalmente lá na entrada tem os que se somam a este, né? Exatamente para lembrar os sacramentos, etc., a perfeição de Deus, né? Então, enfim, aqui nosso altar nosso presbitério é delimitado por esta linha para distinguir da nave, né? Então, a nave da igreja, né? Número 7. Confessionário. Cadê o confessionário? Confessionário. Perceba que o confessionário também é localizado mais próximo da entrada, exatamente para dizer, é aqui que se deve, antes de entrar na comunhão, participar. Aqui tem toda uma história, né? Porque o lugar da confissão já mudou muitas vezes, né? Por exemplo, era muito comum ter umas balaústras, não sei se vocês já viram, perto do altar, que é mesa de comunhão, né? Os fiéis ou ficam de pé ou se ajoelham na mesa de comunhão. Então, nesse lugar que se comunga, o padre também atendia as confissões. Chamada mesa de comunhão. Então, ficava ali o padre, assentava, e os fiéis chegavam na mesa, aonde comungava, eles se confessavam. Depois, com o tempo, aí o confessionário hoje é um elemento obrigatório, né? Nossa, que ainda está meio complicado, né? A gente precisa crescer a igreja para lá para o confessionário surgir. E tem aquele lá no fundo que é provisório, né? Que a gente fez, montou, mas é provisório. Mas o confessionário é obrigatório. Por quê? Tanto o penitente como o confessor têm direito a se resguardar. Eu não preciso saber quem está me confessando e eu não preciso saber quem é o penitente. O sacerdote só pode fazer perguntas do tipo idade, estado e pronto, mais nada. Não posso fazer pergunta. Estado, casado, solteiro, idade. Porque, imagina, eu desobedeci minha mãe. Aí quantos anos você tem? 58 anos. Tá bom, está faltando maturidade para a sua confissão, né? Eu estou lembrando aqui do Monsenhor Augusto, né, que ficou órfão aos 89 anos, né? A mãe dele morreu com quase 107 anos, 108, né? Então, quer dizer, você está desobedecendo ainda sua mãe, né? Imagina. Então, enfim, não posso perguntar nenhum nome. Qual o teu nome, né? Eu não preciso saber o nome do penitente. Eu não preciso saber os gostos do penitente de jeito nenhum. Entende? Assim, preciso saber qual é o seu estado. Não vai responder Pernambuco, que está errado, né? Qual que é o seu estado? Casado, solteiro, se é religioso, se é sacerdote e sua idade. Ponto final. E é pronto, eu ouço a pessoa. E alguns falam assim, eu preciso ver o padre focinho. Não tem isso, né? A gente não tem que... Você está confessando a Cristo. E o sacerdote está atendendo uma alma. Então não precisa desse contato, nem mesmo visual. Entende? Isso é de direito do sacerdote e de direito também do penitente, né? Então, o confessionário, lembro que quando Dom Paulo instalou, ele falou assim, olha, Padre Nivaldo, logo se eu puder, arruma um lugar para o confessionário, né? E ele mesmo ficou procurando onde colocar, né? Ele falou assim, bom. Sim, não tem confessionário para todos, né? O adequado se tivesse. Mas aqui tem uma regra, tem alguém aqui da Pastoral da Comunicação, disse, não se pode tirar fotos de pessoas em confissão.
porque eu estou ferindo uma lei, uma norma canônica. Então está lá, o padre confessando, oh, que lindo. Se a pessoa abrir processo canônico, já era. Tanto o sacerdote como o penitente. Não se pode. Então, eu até disse ao pessoal, a gente vai para tirar foto. Não tire, porque não pode, senão a gente fere norma canônica. E alguém que vai responder serei eu, porque eu sou responsável, né? Isso aconteceu no Vaticano uns anos atrás, o pessoal foi lá, tirou foto, e a pessoa disse, olha, me reconheci, quero que retire a foto. Queria abrir processo por uso de imagem, né? E abuso, nesse sentido litúrgico e canônico, né? Então não se pode, ele tem que ter muito cuidado com isso. Algumas vezes o pessoal liga para cá e fala assim, por que não mostra a fila de comunhão? Olha, não se deve. É um momento de intimidade. Na primeira comunhão, ainda se resguarda, mas a gente tem que ficar esperto, né? Que corre o risco do menino chegar para comungar, e olhando para lá, e Cristo aqui, né? Você olha para cá, corpo de sangue de Cristo, né? Hã? Uhum. Sim. E tirar foto, não se deve tirar foto de comunhão, né? Assim, por isso que aqui, por que não mostra os fiéis? Tem a tal de lei de proteção de dados, então qualquer pessoa, se eu começar a transmiti-los aqui, e um de vocês disser, eu não quero minha imagem publicada, e se for, a pessoa tem direito de reclamar, né? Então isso é uma complicação. A gente tem que ir com cuidado com isso. Então, para evitar isso, e também proteger as pessoas, né? Eu me lembro quando era padre jovem, alguém colocou assim na intenção da missa. Pela conversão de fulano de tal, né? Aí tá bom. Rezei a missa, aí no final veio o jovem e disse, padre, sim, o que foi? Tá vendo meus amigos? E eles tinham uns 3 ou 4 amigos rindo, né? O que foi? Olha, minha mãe cismou, porque eu sou um cafajeste. E ela coloca essa missa em conversão. Parece que eu sou o cara desvairado. Padre, eu venho à missa todo domingo, eu estudo, mas minha mãe cismou que eu sou desvairado. E aí, meus amigos estão me zoando, né? Mas assim, gente, então vamos parar com isso, né? Então coloca só o nome da pessoa, se é conversão, se é... Não interessa, né? Só o nome da pessoa. Enfim, confessionário. Então, a gente, se Deus quiser, vamos ter um confessionário aqui, né? Eu, quando trabalhava no sul da Itália, um frio nada, né? E o padre me colocava para confessar. Uma vez fiquei 7 horas lá, né? Confessando. E já estava assim, até dos olhos virados, tudo bem. E o padre nunca me tinha dito uma coisa, né? Que eu via que ele falava assim, acende a lâmpada aqui, acendia, era parecido com esse daqui. Eu entrava e tinha um lado só, né? Eu entrava e o penitente entrava desse lado, a cadeira confortável, e eu sentava lá. Tá bom. Às vezes era calor de matar, e às vezes era frio, que eu falava assim, Antonieta, a cristã, traz um café forte para mim, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando de frio. Um belo dia, um penitente demorou, e o meu livro caiu assim, eu abaixei, cheio de botão, ar-condicionado, tudo ali. E o homem não falou nada, né? Dom Enzo, padre, agora sim, agora estou feliz, só ficar aqui dentro, né? Fazia calor, ar-condicionado, né? Aí um dia você descobriu, né? Você me colocou para assar naquele negócio lá, agora eu vou usar. Aí eu tinha ar quente, tudo bonitinho lá e pronto, podia ficar lá 20 horas atendendo confissões. Tá bom. Se Deus quiser, nós vamos organizar o nosso, que vai ser aqui. Oi? Não sei, acho que não. Capela lateral, aqui não tem condições, né? Existem as chamadas capelas laterais, deixa eu ver onde está a capela lateral. Aqui tem uma capela lateral, tá vendo? Então, aqui no caso é uma igreja mais simples, né? Depois 9, sacrário ou tabernáculo. Ele está nesse desenho aqui. O nosso está ali. Lá está o nosso sacrário ou tabernáculo, né? Se discute muito que o lugar ideal é que ele fique no centro, né? Isso, e de fato seria melhor. Mas a configuração do nosso espaço impede que ele vá para o centro porque teríamos uma série de dificuldades. Toda a igreja, o que começou a acontecer?
o pessoal falava assim, vamos fazer uma igreja, mas a igreja seja também um lugar de reunião. O que o pessoal fazia? Construía um salão para ser igreja e colocava o Santíssimo dentro de uma sala. Então essa foi uma mentalidade que ficou reinando muito tempo. O Santíssimo fora da igreja. Ah, não, porque a gente vai fazer reunião. Imagina a gente na frente do Santíssimo começar a brigar um com o outro, né? Então não briga, né? Mas, enfim, e com isso se tirou o Santíssimo Sacramento do centro. Isso é uma discussão ainda hoje muito pesada, porque fala assim, olha, quem que deve ser central nessa história? A catedral parece-me que vai corrigir isso, né? No projeto, vai para o centro, o Santíssimo Sacramento, que é o lugar dele, né? Que é o lugar dele. Porque quando a gente entra na igreja, a gente tem que pensar que uma igreja é uma grande capela do Santíssimo. Entende? Assim, olha, entende? Eu chego aqui para rezar, me assento, etc. E o Santíssimo, o Senhor está aqui. Pronto. E os fiéis comportarem-se como se comporta dentro da capela do Santíssimo. Depois, 10 é o crucifixo, é isso mesmo? Crucifixo. Tá bom. O Manuel falou assim, e toda a igreja eles colocaram uma cruz, porque como chama? É quaresma. Olha, Manuel, ali já tem uma, e aqui tem outra. Então não se pode colocar mais uma cruz. Não pode, nem sem Cristo. Por quê? Aí a gente começa, uma delas vai virar ornamento. Vai virar ornamento. É igual na casa da gente, tem que ter muito cuidado para que não vire ornamento, né? Tem tanta imagem em casa, essa imagem aqui é Nossa Senhora, e aquela, Nossa Senhora, e aquela, Nossa Senhora. Mas você reza em todas elas? Não, não rezo não. Então, tem alguma coisa errada, né? Guarda umas e coloca esta, né? Aí uma amiga minha entendeu isso, mês de julho, vou colocar a Nossa Senhora do Carmo. Mês de setembro, Santíssimo Nome de Maria, não sei o que lá, aí coloca outra imagem. Outubro, deixa eu colocar a Nossa Aparecida. Pronto, porque senão vai virar mais uma peça, né? Como se eu tivesse colocado uma coisa bonita aqui. É uma coisa bonita. Então, aliás, isso impede. Aonde tem já uma cruz para os fiéis, a cruz de procissão de entrada não pode ficar aqui. Por isso que a nossa, quando termina a procissão, ela vai lá para dentro. Ela não pode ficar aqui. E essa cruz, atualmente, veio como uma afirmação do Papa Bento XVI. O que aconteceu com a reforma litúrgica? Se retirou a obrigatoriedade da cruz, mas na instrução diz assim, convém que diante do padre tenha uma cruz. Então eu peguei muitos padres que tinham uma cruz pequena, e quando ele ia rezar a missa, ele colocava a cruz aqui, na frente. Era uma cruz pequena, ele rezava a missa e a cruz deitada aqui pequena. Bento XVI disse, olha, vamos fazer o seguinte, volta a cruz para o meio, e ele começou a usar. Tanto é que algumas coisas que reapareceram na missa chama-se Reforma Beneditina, de Papa Bento XVI. Então voltou-se a cruz para o centro, voltada para o sacerdote, tá bem? Então nesse caso não há duplicidade. Pelo contrário, é para lembrar ao padre que ele está rezando é para Cristo e com Cristo, e não para os fiéis, né? Mas a gente não está vendo tudo. Esse é um outro problema. Espera lá, o que você tem que ver? Não é Cristo? Olha o Cristo colocado ali. Depois, no momento mais importante, não levanta o cálice, não levanta a hóstia. Pronto. Então a cruz é elemento importantíssimo na liturgia. Se ela não estiver aqui, se tiver um ícone, o que for, tem que colocar uma cruz para os fiéis. Tem que ter uma cruz voltada para os fiéis. Fica sobre ou coloca uma cruz de procissão aqui. Nas igrejas barrocas, normalmente o sacrário está embaixo e acima do sacrário tem uma cruz. E era bonito isso, né? Quando se ia construir a igreja, lá nos primórdios, tinha que ser sempre voltado para o nascente. O sol nasce aqui, né? É isso mesmo? Então essa igreja tinha que ser virada para lá. E aí o sol se põe, pronto. Então o altar tinha que ser aqui. Não, ele nasce aqui, né? Ele nasce aqui. Pronto, ele nasce aqui assim, mais ou menos, não é? Cadê a bússola?
Vamos ver a bússola. Eu fiquei curioso. Onde é que o Sol nasce aqui? Oi? Mas é por causa do Evangelho. Sol nascente que nos veio visitar. O norte está para lá, nasce aqui. Ficou no lugar certo. Porque durante o ano o Sol muda a posição, né? E ele se põe para lá. Pronto. Então o Sol nasce aqui e se põe para lá. Então essa igreja está, vamos dizer, na lei antiga era o altar voltado para para onde o Sol nasce. Só que o altar é preso na parede, né? Então a cruz é colocada na frente de todos, né? Então o padre olhava para a cruz, imagina eu rezando a missa antiga. Eu estou olhando para a cruz e você está olhando para a mesma cruz. Ponto final. Como viramos, aí vocês têm que olhar para aquela cruz e eu precisei de uma cruz. Então é por isso que se recomendou a volta dessa cruz aqui. Depois, com o tempo, o Guido Marini tem uma bela reflexão que diz isso, né? A orientação agora é Cristo, não é mais um ponto geográfico. Então, por isso que a cruz se tornou fundamental. Então, a igreja pode estar virada para qualquer lugar, até invertida, mas desde que aqui esteja, no centro esteja o Cristo. E o Papa Bento acabou voltando para as chamadas velas de altar, né? Então nós temos 6 velas, né? Quando vem o bispo a gente coloca a 7ª vela, porque a 7ª vela é reservada ao bispo, né? Então quando o bispo vem, normalmente se coloca aqui atrás a 7ª vela. Nas missas do Papa, vocês vão ver que tem 7 velas, né? Porque ele é bispo. E aqui vocês notem que lá atrás tem um livrinho que a gente escreve, né? 2 velas, 4 velas, 6 velas, 2 velas quando é dia comum. Quando tem um santo, 4 velas. E as 6 velas é domingo ou solenidade. Então, por isso, pelos números de velas acesas, vocês conseguem entender qual a categoria de missa. Se é missa comum, se é missa votiva ou alguma missa de santo, ou se é missa solene ou dominical, quando se acende as 6 velas. Beleza? Vamos acelerar um pouco aqui e já vamos terminando. Crucifixo. Presbitério. Então, o presbitério é toda essa área aqui, que a gente já indiquei para vocês. Aonde está o altar, tá bem? Então, o altar, ele tem algumas características. Ele se aproxima de uma mesa e de um túmulo. Então, por isso que o jeito do altar, ficar parecendo muito com mesa não é adequado. E ele tem que transmitir solidez. Então, por isso que a gente tem que evitar, tem que ser de material nobre, tem que representar uma certa solidez. Porque o bispo vem aqui, esse não é, ele consagra o altar. É bonito. O bispo vem e passa o óleo do crisma sobre a mesa do altar. Então, o altar é ungido. Então, por isso por isso que a gente faz reverência ao altar, por isso que a gente beija o altar, porque ele é ungido. Então, se Deus quiser, vou pedir ao Dom Paulo para fazer a consagração e a unção deste altar. Então, ele vem para esse, né? Então, o altar, aqui ainda falta, mas tem que colocar 5 cruzes, né? Uma em cada ponta e uma no centro, as 5 chagas do Senhor. Então, tem que se colocar as 5 marcas incrustadas da cruz, tem que abrir na pedra, né? Nem que sejam cruzes pequenas, exatamente para lembrar as 5 chagas do Senhor. Porque o altar é Cristo. Então, por isso que a gente tem que fazer as 5 cruzes. Todo altar pode ser dedicado, né? O único aqui é de Santa Luzia. O de Santa Luzia foi consagrado e dedicado, né? E lá eles fizeram então a dedicação. Então, o altar. Aqui só um detalhe, né? Nós aqui usamos o modo antigo, né? São 3 toalhas, né? Há uma questão de lembrar a Santíssima Trindade, mas também prática. Porque se alguma coisa derrama, para no tecido, não se espalha sobre a pedra ou sobre a madeira, né? Dependendo do altar, quando ele o altar barroco é de madeira. Então aqui
nós usamos as 3 toalhas, exatamente para isso, né? E eu pedi, né, dona madrinha dela, fazer uma mais felpuda aqui, foi até a Marinalva que costurou para a gente, só estou dormindo lá, mas acho que ela entendeu, né? E tá com os olhos fechados, né? Quando alguém está assim, você está dormindo? Estava rezando, né? É sempre essa desculpa, né? O padre, porque tem hora que o salmo é grande, 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 eu durmo mesmo, né? Só estava dormindo no salmo? Não, estava rezando, estava dormindo mesmo, né? E quando eu tinha a máscara era bom porque eu abria a boca e ninguém via, né? Agora não, tem que fazer assim, né? Enfim, estou brincando, hein? Mas é sério. Então, o altar, então ele é digno, né? Ele que reveste toda a dignidade, enfim, né? E tem que ser sólido, enfim, ali estão as toalhas. Depois o ambão, lá está o ambão, né? O ambão, ele se reveste de dignidade, mas ele não tem a dignidade do altar, tá bem? Então alguns, porque o altar não tem. Então quem tem dignidade é o altar, só ele é Cristo. Ali o ambão é abençoado, a pia batismal é abençoada, eu posso abençoar, aqui é o bispo, não tem jeito. Porque ali quem consagra, quem vem com óleo do crisma é o bispo. Então o ambão é de onde se proclama a palavra de Deus, né? Então tudo que é palavra de Deus tem que ser do ambão. Palavra de Deus. Primeira leitura, salmo, segunda leitura. A antífona, a aclamação ao evangelho é palavra de Deus. O evangelho, a homilia é palavra de Deus. O padre pode fazer a homilia ou dali ou assentado na cátedra. Ele pode fazer isso também. Então eu posso me assentar lá e fazer a pregação para vocês, né? Então, por exemplo, o bispo pode fazer isso se na catedral a cátedra dele é bem posicionada, né? Ou então ele pode se sentar adiante, né? Porque naquele momento ele é Cristo Mestre. Então a gente pode fazer a homilia sentado, né? Então o lugar adequado é ambão. Outro lugar possível é a cátedra, né? Bom, tem alguns que gostam de andar, mas enfim, o lugar adequado são estes. E as preces dos fiéis é feito do ambão, porque aí termina a palavra de Deus. A sede, que é isso daqui, a cadeira de onde o padre preside a missa, né? Outro dia expliquei uma coisa muito bonita, né? Quando se reúne o concílio, o Papa é vigário de Cristo, não é verdade? Não é vigário de Cristo? Vigário é quem está no lugar do outro. Então, se o pároco está, o vigário é só vigário. Ele perde toda a importância, né? Então, quando o concílio se reúne, quem governa o concílio é Cristo. Aí eles pegam um livro, eu vou mostrar na outra catequese, o Evangeliário. Pega o Evangeliário e coloca num trono. Lá no Natal, quando eles pegam o menino Jesus, eles colocam num troninho. Esse troninho onde fica o menino Jesus é o mesmo trono que se usa quando o concílio está reunido. Aí eles vão lá e colocam quem no lugar do menino Jesus no trono? O Evangeliário. O Papa não desce para participar do concílio. Ele fica em outro lugar. Lá fica os cardeais reunindo, discutindo, mas o Papa fica fora. E nesse momento o Papa não pode intervir, por quê? Quem é o vigário é ele. Quem é, de fato, o que governa a igreja é Cristo. Isso, se a gente pegar a história do Vaticano II, Paulo VI mandava um recadinho, olha, quem sabe vocês não pensam um negócio assim, né? Então, pronto, por quê? Aí é uma coisa legal. Se recomenda, se diz, né? Olha, quem sabe, quando não estiver tendo missa, coloca o lecionário ali, exatamente para dizer assim, o Evangeliário, o livro dos Evangelhos. Quando não estiver tendo missa, que quando o fiel entrar, entenda. Quem está presidindo a igreja é Cristo. Quando eu entro para rezar a missa, eu sou Cristo. Sair da missa, aí o Evangeliário fica para lembrar. Quem preside a igreja é Cristo. Então é um sinal simbólico bonito. Então a sede é usado para aquele que preside, né? Lógico, lá na catedral, ninguém pode assentar na cadeira do bispo a não ser ele, né?
Por isso que tem uma segunda cadeira à direita de quem entra lá, que é para o pároco. Porque lá no meio só o bispo, né? Se alguém sentar lá, não sendo bispo, arruma problema. Púlpito, aqui não sei, não lembro de igreja aqui em Garanhuns que tem, mas o púlpito é no meio da igreja, aonde era interessante, né? A gente tem que pensar o seguinte, esse negócio chamado banco na igreja é muito moderno, né? Então isso é novo na igreja. Antes não existia banco na igreja. O pessoal chegava, ficava em pé, participando da missa, aí o padre subia para o púlpito e fazia a pregação, e aí a voz dele se expandia no espaço. Por isso que o púlpito era mais alto, né? E aonde tem é mais alto, né? E correntes tem, né? E era muito legal. Vocês já viram que muitas dessas igrejas parece que tem um arco, a imagem fica lá atrás, mais afundada? Como posso dizer? O altar, e aí tem uma camada, outra, e o santo fica lá no fundo, não é verdade? Como se fosse uma capela, uma coisa redonda. Aqui não sei se vai dar para ver. Mas é como se fosse isso daqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Um arco, aqui tem o altar, tá vendo que é mais no fundo? Isso era uma solução acústica. Não existia microfone. Então o que o padre, quando ele ficava de costas e ele falava, aquilo acolhia a voz dele e fazia reverberar para dentro da igreja. Impressionante. Impressionante. Tanto é que a paróquia, que é onde eu nasci, onde fui pároco por último, onde eu cresci, ela é enorme, cabe lá 700 pessoas, é barroca. Mas quando a gente vira para o altar e fala, a voz chega nitidamente no fundo da igreja. Impressionante. Solução acústica. Exatamente essa coisa, né? Nada no barroco é à toa. Uma delas é essa. Né? Vamos lá. Onde que eu estava aqui? Que eu estou... Púlpito, sacristia. Sabe o que sacristia é? Extensão da igreja. Por isso que na sacristia, falar baixo, não arrumar confusão, não ficar... Então, assim, a gente tem que entender que a sacristia liga a igreja ao sagrado. Eu até disse numa das meditações, né, que num dos ritos ortodoxos, o padre, ou copta, acho que é copta, o padre vai rezar a missa, antes da missa ele deita no chão, fica lá estendido, né? Deitado no chão, para ninguém perturbar o padre antes da missa, né? Porque às vezes o padre vai rezar a missa, padre, só não esquece de dar o aviso sobre o bingo, hein? Padre, olha, só não esquece de falar do café, não. Padre, aí o padre vai chegar no altar, em nome do bingo, do Filho e do Espírito Santo, amém, né? Oi? Como? Do café, da pechincha, né? Então, tem hora que o padre chega no altar, meu Deus do céu, nossa, né? Até que fique em paz para rezar a missa, né? Mas a sacristia é lugar de recolhimento, né? Então a gente tem que entender assim, é a extensão da igreja, é um lugar de silêncio, tem que ser digno, então tem que ter uma certa dignidade dentro da sacristia. Imagens, está ali imagem, etc. Por que a gente fala de imagem, né? Que chegou um momento que o pessoal diz assim, vamos tirar as imagens da igreja? E fizeram isso, né? Depois do Concílio Vaticano II teve coisas terríveis, né? Teve gente que jogou imagem dentro do rio, né? Agora chegou o momento de diminuir a imagem. Tibum dentro do rio, né? E fizeram estragos para venderam imagens, né? E muitas igrejas não têm imagens. Por que a gente tem imagem na igreja? Para a gente lembrar que existem intercessores nossos, amigos nossos, né? Quando você entra numa igreja barroca, o negócio é assim, vai abraçando a gente, porque você entra, tem um detalhe arquitetônico, muitas dessas igrejas têm piso de madeira, não é verdade? Muitas delas, não todas. Por que esse piso de madeira? Ele levanta as pessoas. Quando eu entro numa igreja barroca, eu piso no piso de madeira, eu fico entre o céu e a terra. Essa é a mensagem principal. Debaixo ali, enterravam as pessoas, para dizer assim, a igreja padecente, a igreja militante que somos nós, e a igreja triunfante são os santos que ficam na igreja.
Então, quando você entra nesse ambiente, você tem que pensar assim, poxa, olha tanto de gente que veio para a missa interceder comigo e me voltar para o Senhor. Então, cria-se uma verdadeira teatralidade que nos coloca dentro do céu. E aí, quando eu olho para a cruz, porque por menor que seja a cruz, ela é o centro arquitetônico da igreja. Então, pronto. Isso que a gente, quando a gente entra numa igreja barroca, que a gente entende. Estou entre o céu e a terra, unidos aos que morreram, unidos aos santos, voltados para Deus. Então aí a igreja, corpo místico inteiro do Cristo que está ali reunido. Então vejam, essa é a beleza, né, que constrói, e as imagens, elas estão ali para não nos esquecermos dos nossos irmãos mais velhos na fé, que são santos. Tá bem? Pinturas de murais, os vitrais. Aqui então vem o que a gente chama de espaços catequéticos, né? Infelizmente um vitral hoje é caro, né? Mas me parece que Santo Antônio em Lagedo vou colocar vitrais, né? E isso é muito bonito, né? E é uma arte que ajuda a educar as pessoas na fé. Na arte tem vitrais, são bonitos os vitrais de lá. Pronto. Então, enfim, isso aqui foi só um pouquinho sobre onde a gente celebra, né? Então, comece a entender o seguinte, toda vez que entrarmos numa igreja, nós entramos num espaço aonde Cristo está. Não esqueçam disso. Porque às vezes a gente esquece, atende o telefone, ou vem de short, né, homens, né, não é adequado isso. Então, espera, estou num lugar que é de Cristo, né? E, enfim, atenção ao Santíssimo Sacramento. Aqui de vez em quando eu tenho que educar isso, né? O Santíssimo está exposto, aí o pessoal passa pelo Santíssimo exposto, dá uma olhada para ele, e aí vem aqui, depois sai, aí não entende quem está ali, né? Então, quando o Santíssimo está, é ele, né? Ele está exposto, né? Enfim. E eu brinco de vez em quando, né? Padre, o senhor deu uma sumida? Não, eu sou mais disposto que o Santíssimo Sacramento, né? Que eu só coloco 3 horas por semana aqui, e o padre fica mais exposto que ele, que eu rezo 5 missas só no domingo, né? Muito bem. Ok, então, essa é uma parte da celebrande, aonde celebramos, né? E a organização do espaço litúrgico nem sempre é simples, né? Então, às vezes as pessoas querem colocar coisas, querem tirar, querem colocar do seu jeito, então tem regras, são normas, entendeu? Há normas litúrgicas, não se pode sair colocando as coisas de qualquer jeito, porque depois a gente desconfigura o espaço, né? Sem perceber que tem que ser um lugar, né? Aqui a gente está ainda reconfigurando o espaço, mas será um pouco isso. E, enfim, recompensa tal de ficarmos no lugar sabendo, aqui é um lugar sagrado, né? Desamarre as sandálias e descanse, né? Termino com isso. Tem muita gente que dorme durante a missa e nunca acha ruim, porque é o único lugar que a pessoa descansa, né? Porque às vezes em casa é telefone, é porta, é filho, é confusão. Chega na igreja, assenta, pronto, né? Desamarra as sandálias e descanse. É um lugar nosso de descanso, né? Vão com Deus, a mãe dele, bom descanso, boa luta amanhã. Tchau, tchau.